A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. Apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria renovada e redobrada para mais um estudo do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, no programa A Consolação de Jesus, através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também através do site em radioriodejaneiro.digital. E estamos dando continuidade ao estudo do Novo Testamento no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Semana passada nós fizemos novamente o texto que foi Mateus 10, 26 a 33, que é quando Jesus fala: não tenhas medos quando tiverdes que falar, pois o Espírito Santo falará por vós, e etc, né? Trechos maravilhosos que fazem com que a gente reflita muito a respeito do que é realmente falar em nome de Jesus, não é? E hoje, nós, dando continuidade, vamos àquela parte que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo como estranha moral. E é uma dessas estranhas morais que as pessoas leem se lessem, como Paulo de Tarso fala, né? Para não ler a letra, mas sim o espírito que dá vida, aí sim compreenderiam. Mas infelizmente a letra é que está ainda muito pujante, né? Muito em evidência para nós. A gente acaba se deixando levar pela letra, repetindo o que disse Paulo de Tarso: a letra mata, o espírito vivifica, ou dá vida. Então, vamos à leitura do trecho de hoje, que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está a leitura do trecho, repetindo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, onde nos traz o ensinamento que Kardec qualifica lá no Evangelho segundo o Espiritismo de estranha moral. Tenho certeza que nossos irmãos vão lá buscar o texto de Kardec, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar que eles tenham trabalho. Afinal, o pagamento é muito grande para cada um desses irmãos que participam aqui conosco. Deus te abençoe é o pagamento, né? E nós então vamos aguardar os comentários desse trecho. Não penseis que vim trazer paz à terra. Olha, Jesus dizendo isso. Meu Deus! Jesus então não veio trazer paz, mas ele não é chamado de príncipe da paz? Como Jesus não veio trazer paz? Como ele afirma isso? Será que é ele mesmo que não veio trazer?
Ou será que é por ignorância, ou até por, como dizia Orígenes, né? Audácia perversa das pessoas que se apoderam de Jesus, se apoderam da religião? Vamos então aguardar os nossos irmãos para comentarem a respeito do trecho em questão hoje. Queridos amigos e irmãos do programa Consolação de Jesus, e seguimos nós aqui com esses ensinamentos, né, como gostamos de dizer, tão profundos, né? São palavras de vida eterna, como também já nos foi dito, que caminha com a gente todo o tempo, todos os períodos da vida, todas as encarnações, à medida que a gente vai tomando contato com esses ensinamentos. Eles têm um propósito, né? Tudo na vida tem um grande propósito. Despertar em nós a consciência dessa natureza, não só da natureza externa, mas da natureza interna que existe dentro de nós, que revela, né, a presença daquele que criou todas as coisas, né? Esse é um objetivo fundamental. E claro, João, que eu não perderia a oportunidade de pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, a estranha moral, pegar a carona da luz desses ensinamentos, e especificamente nessa parte onde Kardec comenta sobre o tema proposto aqui hoje, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Eu vim trazer paz, etc e tal. E isso me fez lembrar, pegando aí, né, tentando mergulhar na essência desse ensinamento, me fez lembrar uma situação que acontece, que é muito comum aqui na nossa vida, no planeta Terra, na nossa condição evolutiva, que é a nossa dificuldade em lidar com as circunstâncias do jeito que elas são. Isso me remete a um conceito do grande psiquiatra Jung, quando ele falava da neurose, como se fosse uma explicação a respeito de como a neurose acontece nas nossas vidas. Muito curioso, queridos irmãos. É a dificuldade que a gente tem de lidar com a natureza do jeito que ela é, e a gente fica tentando mudar as coisas ao nosso bel prazer. E isso ajuda a construir em nós aquilo que ficou conhecido, vinculado como neurose. Mas a gente se cura disso, com a vida, com as reencarnações e com as experiências. E aí que é muito curioso, nesse tema de hoje, exatamente uma circunstância que está assim próxima dessa situação, onde a gente, não conseguindo compreender ou aceitar as coisas como elas são mostradas para nós, a gente tenta modificar as coisas e causa uma grande confusão. E a gente acaba partindo muitas vezes para comportamentos que envolvem grande violência, realmente. Como aconteceu na história, só a gente olhar o que aconteceu com o próprio Jesus, com a sua história, né? Então, ele que representa não só o criador de uma religião, pois ele não fundou religião nenhuma, porque existe de fato o que a gente chama de religiosidade, ou talvez melhor falar, espiritualidade, onde a nossa natureza é espiritual e a gente estabelece assim um vínculo de ligação com aquele que nos criou. Daí que nascem os aspectos da religião, como as pesquisas lá do início do século XX, do Max Friedel Lang, né, e Andrew Lang também, falando a respeito da origem da religião como sendo da própria mediunidade, pelos fatos ligados à experiência pessoal, as experiências dessas pesquisas foram vinculadas às tribos primitivas, né, da época e as anteriores, de tempos imemoriais. Eles chegaram à conclusão, os cientistas, de que a religião nascia do que a gente chama mediunidade, porque o homem primitivo ele não filosofa, ele parte da própria experiência, daquilo que ele vê, daquilo que ele sente. Então, a relação dele com o sagrado, com o que a gente chama de vida espiritual, lhe confere exatamente essa relação e o que chamamos de religião, a partir da mediunidade. Que coisa incrível, né? E isso me levou também a uma outra ideia, que há muito tempo eu li e eu fui confirmar a origem, que está no livro do Allan Kardec, das Revistas Espíritas, no ano de 1866, nos meses de agosto e novembro, onde Kardec escreve 2 textos maravilhosos a respeito de Maomé e o islamismo. E ali,
nesses 2 artigos, Kardec conta um pouco da história do início do islamismo e da relação do Maomé com isso e com as pessoas. E ali o Kardec demonstra que o Maomé, ele foi levado pelas circunstâncias, pela força das circunstâncias, a ter que se proteger. O povo árabe, povo irmão de todos nós, eles têm uma maneira diferente de lidar com a vida, com as circunstâncias, o tipo de local que eles vivem. E pensando mais ainda na antiguidade, a gente percebe que essas diferenças e a maneira como eles lidavam com as circunstâncias faziam com que fosse marcado através do seu comportamento a construção do meio de vida deles. Então Maomé, apesar de ser o grande homem, grande profeta para o mundo islâmico, Maomé, ele teve muita dificuldade em trazer aquele conteúdo, articular aquele conhecimento. Inicialmente ele foi muito bem aceito, mas como muitas daquelas palavras, daqueles ensinamentos, né, do Alcorão, não combinavam com a maneira de viver do povo árabe daquela época, então ele começou a ser perseguido em vida ali também. E a diferença é que Maomé, apesar do seu papel, do seu trabalho, de importância, de grande importância, temos aqui que estabelecer uma diferença. A gente percebe a distância entre aqueles que tinham missões, mas que não eram como aquele que representava o sol. Então Jesus é o sol e todos os outros são archotes, são tochas, são pessoas que iluminam a vida de todo mundo. Mas Jesus é o ser, é aquele homem extraordinário que alcançou a perfeição, que vem até nós e trazendo ensinamentos marcantes. E aí Maomé, nesse sentido, ele teve que construir uma forma de se proteger e permitiu, segundo a análise de Kardec, na Revista Espírita que citei há pouco, de 1866, Kardec afirma que ele teve que construir e permitir que a violência, em alguns determinados momentos, formas de se proteger, formas bélicas de guerra, se introduzissem nos textos que ele recebia pelo modo mediúnico, porque foi assim que Maomé recebia os textos. Algumas vezes ele caía no chão meio que desmaiado, depois o texto vinha todo e ele escrevia. É só quem tiver curiosidade lá na Revista Espírita e ler os artigos, que são sensacionais. Isso, lembrando desse contexto, a partir da proposta de reflexão de hoje, do nosso estudo, onde Jesus fala, eu vim trazer paz e sim espada, a gente percebe a grande dificuldade humana de lidar, né, com as mudanças, com as necessidades de mudanças, para que a vida siga um caminho onde ela se aproxime ou encaminhe-se para o melhor, para Deus. E as pessoas têm dificuldades de lidar com as perdas, principalmente quando envolve poder, bens e etc. E aí a coisa não funciona. A gente quer que seja do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, a coisa não vai funcionar. E aí a gente usa da liberdade de articular artimanhas para que aquilo não aconteça, mesmo que aquilo represente a verdade. E aí se torna a pior situação. É quando a gente sabe que aquilo realmente é verdade, mas você não quer que aconteça de jeito nenhum para não perder aquilo que você conquistou, claro, muitas vezes com muito esforço, mas não quer abrir mão. Isso chama-se egoísmo. E isso é aquela chaga que acaba com a vida humana, com a vida pessoal e com a vida coletiva. Então, a gente entende que é a partir da vivência em si, na própria alma, em seu coração, da caridade, é que essas coisas vão se modificar. É praticando a abnegação, como ensina lá o Livro dos Espíritos, acho que na questão 116, onde Kardec pergunta qual a melhor forma do homem é justamente trabalhar em diminuir a presença do egoísmo em si mesmo. E os Espíritos respondem, praticando a abnegação, o negar a si mesmo certas circunstâncias, abrir mão. E aí que a gente vai se aproximando desses sentimentos que já existem dentro de nós. Eu acho que eu quis fazer aqui uma introdução a respeito desse tema e deixar os nossos irmãos também comentarem a respeito
dessa coisa de não vir trazer paz e sim a espada. É claro que isso não combina com a natureza de Jesus, mas ele sabia muito bem que o que ele traria a partir daquele momento iria modificar a vida de muitos e muitas lutas iriam acontecer por conta disso. E aí está o início dessa nossa reflexão a respeito desse ensinamento de Jesus. E Kardec coloca lá num capítulo que parece uma moral estranha, ou a estranha moral. Dá a impressão que Jesus não disse isso, não quis fazer entender isso, mas era isso mesmo, como o próprio Kardec atesta. Era exatamente isso que Jesus queria dizer, porque ele estava vendo o futuro. Ele sabia o que iria acontecer futuramente. Mas tudo vai passar, tudo vai, ou melhor, nós vamos superar este momento, porque a evolução ela não é só individual, ela é também coletiva. Pois é, João, Henrique, aqui ouvindo e refletindo sobre o que vocês já deixaram para a gente aqui, né? Evidentemente que o capítulo 23 do Evangelho, Estranha Moral, traz um ensinamento muito grande, muito forte para todos nós, no sentido de seguir, no sentido de seguir, de dar prosseguimento à vida, aliado àquilo que é mais certo, aquilo que é correto, aquilo que é realmente luz para os nossos passos, para os nossos caminhos, tá? Mas eu estava pensando, eu falei, como trazer isso para uma análise aqui em cima da doutrina espírita. Então, necessário vai ser que eu coloque um pouquinho aqui da questão do eu, que eu aprendi sim com a doutrina, que é importante que não evitemos o máximo de fazer esse tipo de comentário. Mas, contudo, serve como um exemplo muito grande. Eu tive a oportunidade de colocar esse exemplo numa das oportunidades em que eu estive mediando uma palestra, e que serviu muito para esclarecer uma série de situações. Então, quando eu peguei a passagem, que vem falando exatamente da paz, e que está aqui no Evangelho de Jesus segundo Mateus, tá? Eu pensei assim, quando eu nasci, logo assim que poderia já começar a entender algumas coisas da vida, me apresentaram Jesus crucificado. Olha, aquele ali é Jesus. E ficava eu olhando Jesus, no Gólgota, crucificado. Mais tarde, ainda criança, me apresentaram Jesus como Oxalá. E durante muito tempo fiquei com esse ensinamento, com esses dois ensinamentos. Mais tarde, um pouco, me mostraram Jesus como um espírito, de uma grandeza maior, responsável por uma força da natureza, e por tantas e tantas outras, digamos assim, forças também da natureza. Aí eu pude comparar esse Jesus, esse Oxalá, que seriam os mesmos, que seriam justamente o mesmo espírito que havia passado por aqui, mas que trazia consigo algo de muito grande, de muito nobre, tá? Passou o tempo, mais tarde me apresentaram Jesus na doutrina espírita. Me apresentaram Jesus vivo. Olha, Jesus vive
Vive como? Em espírito, porque Ele nunca nos deixou. Nunca nos deixou. Então eu parei e pensei assim, eu digo, nossa, né? Qual é a melhor forma da gente falar um pouco sobre essa passagem de Mateus? É justamente isso. Às vezes a gente pensa e traz para a nossa vida e tenta passar para os outros que o grande momento da sua vida é quando você encontra Jesus. Sim, é um grande momento na vida de cada um de nós. Mas o momento mais importante é quando eu resolvo seguir Jesus. Aí sim é que as coisas se modificam. Então, quando ele diz ali que não veio, né, trazer a paz, não é isso? É justamente isso. Nem todos estarão preparados para segui-lo. Contudo, né, não significa dizer que nem todos, né, que todos ao menos não conseguirão ver Jesus, ter com Jesus, estar com Jesus. Olha, descobrir Jesus, e a gente pode descobrir Jesus de várias formas. E isso é maravilhoso, poder saber que Jesus vibra em todos os segmentos, em todos os ensinamentos, né, de amor, de paz e de caridade. Mas eu só realmente terei assumido isso quando eu resolvi segui-lo. Então, quando me apresentaram Jesus no Espiritismo como esse Espírito, né, que vive, que continua conosco, que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente aprende nas obras que foram ditadas ao Chico Xavier pelo Emmanuel, né? Tantas e tantas, Pão Nosso, né? Vinha de Luz, tantas e tantas outras situações que vieram a lume, que vieram aos comentários, né, de passagens do Evangelho, e nós começamos a entender tudo que ele quis nos mostrar, principalmente estando, né, nos bastidores, tá, da doutrina espírita e participando da codificação também com Allan Kardec. É um comentário que eu gostaria de fazer e deixar aqui, né? Talvez as pessoas procurem pensar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, mas é super importante sim que a gente vá além, né? Além de tudo que a gente tem visto. Claro que quando Jesus fala de odiar, ele não fala para ninguém odiar de ódio, não é assim, tá? Mas ele apenas ressalta que muitos o conhecerão, mas nem todos estarão prontos para segui-lo. Aí sim, né, é você vestir a túnica e entender as questões ligadas à vida depois, né, da morte do corpo físico, né, ao tudo que transcende a isso tudo aqui que é puramente material, tá? Puramente material, tá? É esse comentário que eu gostaria de deixar aqui para a gente poder dar prosseguimento aí ao nosso estudo, belíssimo estudo, com certeza. Obrigado, Henrique, Renato, pelos comentários. É muito importante que nós olhemos para dentro de nós. A gente repete isso invariavelmente, todas as vezes que a gente tem oportunidade, repetimos exatamente isto. É muito importante olharmos para dentro de nós. E será que nós estamos nos utilizando do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos que Jesus nos deixou, para amar ou para odiar? Para agradar ou para desagradar? Vamos em frente, vamos conversar mais um pouquinho a respeito desse assunto no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar
A Consolação de Jesus. É isso, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da nossa querida doutrina espírita, a doutrina codificada por Allan Kardec, que é o seguidor de Jesus e, claro, a doutrina que foi ditada em primeiro lugar e coordenada, dirigida pelo próprio Jesus, sob o pseudônimo de Espírito da Verdade ou Espírito de Verdade. Nós estamos aí com esse estudo hoje falando a respeito do capítulo 10 do evangelista Mateus, onde ele fala: não penseis que vim trazer paz, mas sim a espada. Vim colocar mãe contra pai, contra irmão, contra filho, contra sogra, contra nora e por aí vai. E nós temos aí alguns comentários, os comentários do Henrique e do Renato na primeira parte. Daqui a pouquinho vamos ouvir o Leopoldo e vamos moldando então aquilo que realmente Jesus quis falar para nós a respeito desse assunto. É óbvio que nós temos aí uma alegoria, né? Henrique falou que Kardec disse que Jesus, ele falou com toda a propriedade isso, o que está escrito no Evangelho. Porém, como sempre Jesus falava, ou a maioria das vezes, como Jesus falava, por parábolas, como ele dizia, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem e não entendem. Era para preservar o ensinamento deles, Jesus, e também para nos trazer mais tarde, através do conhecimento adquirido ao longo das encarnações, desencarnações e reencarnações, esse conhecimento que ele vai amadurecendo. Se nós num momento não entendemos algo, num outro momento já temos a capacidade para entender. E tem muita coisa que nós ainda não temos capacidade para compreender. Sabemos que quando lemos um livro, já falamos isso várias vezes aqui na Rádio Rio de Janeiro e em outros locais também, quando lemos um livro pela primeira vez, nós temos um entendimento, uma compreensão daquilo tudo que nós lemos ali naquele livro. Passado o tempo, vamos dizer que passe 2 anos, eu vou ler o mesmo livro e eu vou compreender um tanto quanto diferente daquela primeira vez que eu li aquele livro. Então, quando nós temos a possibilidade de rever o ensinamento que antes entendíamos de um jeito, nós certamente vamos entender de um outro jeito, porque é assim a evolução, o amadurecimento de nós espíritos ao longo desse processo maravilhoso que é a teoria mais a prática e a encarnação, desencarnação e reencarnação, sucessivas vezes sendo repetidas para que nós possamos amadurecer e nos tornarmos verdadeiramente espíritos maduros, espíritos sábios que seremos um dia, espíritos moralmente perfeitos que seremos um dia também. E é por isso que nós vimos repetindo tantas vezes os estudos. Certamente quando terminarmos esses estudos, nós vamos passar aí de Mateus para Marcos, depois para Lucas, depois para João, e aí vamos avançar em Atos, as epístolas, terminando com Apocalipse. E um dia, sei lá quando, nós já temos mais de 1 ano com esse programa, e ainda estamos no capítulo 10 do evangelista Mateus, estamos quase terminando o capítulo 10, mas são 28 capítulos só de Mateus. Então nós vamos levar talvez 2 anos e meio, 3 anos estudando um evangelista. E depois sabe lá Deus quanto tempo mais para estudar os outros livros, terminar o Novo Testamento e voltarmos em Mateus. Certamente quando voltarmos, no dia que voltarmos, se nós ainda estivermos encarnados aqui, nós vamos estar comentando esta passagem que nós estamos comentando hoje de uma forma um tanto quanto diferente.
porque nós já teremos vivido várias experiências e elas vão fazendo com que nós realmente amadureçamos, melhoremos, a compreensão vai ficando mais refinada. Não é isso, Leopoldo? E aí, o que nós temos do ponto a discorrer para os nossos irmãos? João, você fala de uma palavra, que é a ignorância, que me parece fundamental para que a gente entenda o que seria essa estranha moral. Na verdade, essa moral ela só se torna estranha na medida em que nós, por conta da nossa ignorância, não conseguimos compreendê-la de maneira completa. Ou seja, não há nada de estranho na moral cristã. O que é estranho nela é fruto da nossa ignorância, da nossa audácia perversa, como você bem lembrou, ou até mesmo da nossa imprevidência, ou seja, da nossa incapacidade de prever os efeitos dos nossos comportamentos, os efeitos negativos que muitos dos nossos comportamentos ainda têm sobre nós, exatamente porque nós ainda não praticamos devidamente aquilo que nós já sabemos. Quando eu falo nós, eu remeto a toda pessoa que tenha o conhecimento básico do Evangelho, independente de ser espírita ou não. Com poucas semanas de estudo do Evangelho ou da Bíblia, nós já sabemos aquilo que é necessário para que a gente consiga evoluir. Mas por conta da nossa ignorância, da nossa imprevidência, nós não apenas nos apropriamos de forma incompleta e até mesmo de forma deturpada da sabedoria de Jesus, como também nós criamos conflitos baseados nesse conhecimento cristão. O que seria, basicamente, o conflito entre as religiões, todas cristãs, que tem ocorrido durante tantos séculos? Será que Jesus não teria previsto já essa possibilidade? Porque se nós temos noção de que nós somos ignorantes e que os nossos companheiros de encarnação são ainda ignorantes, Jesus com certeza teve muito mais essa certeza, teve muito mais essa consciência das dificuldades que nós encarnados teríamos de entender e de praticar cada uma das virtudes que ele propôs para nós como recursos para a nossa reforma íntima. Então, respondendo à pergunta do João, será que essa estranha moral seria fruto da ignorância, da nossa ignorância, da nossa ousadia ou audácia perversa? Eu diria que sim, com certeza. Nós estranhamos essa moral cristã sempre que ela se torna inconveniente para os nossos desejos, para o exercício dos nossos instintos, para as nossas resistências em lutar contra o homem velho que está em nós e que somos, basicamente esse homem velho. E é por isso que a gente precisa entender essa ideia da paz e da espada não como algo que Jesus propunha como o correto. Jesus de forma alguma está dizendo que as pessoas deveriam lutar ou deveriam colocar a espada sobre a paz. Mas ele sabia muito bem que, por conta ainda dessa ignorância que há em nós não conseguiríamos praticar e exercitar as virtudes cristãs da maneira ideal, e que muitos de nós utilizaríamos a sabedoria que Cristo nos legou não para criar harmonia, não para criar paz, mas sim para criar dissenso, para criar conflito, porque Jesus sabia muito bem que a proposta que ele colocava naquele momento de transformação espiritual tinha desdobramentos sociais e culturais profundos naquela sociedade. Jesus propôs para nós uma revolução espiritual, chamada reforma íntima, através de um conjunto de virtudes, todas ligadas à paz, todas ligadas ao equilíbrio, todas ligadas ao bem-querer de todos aqueles que estão próximos a nós, de todos aqueles encarnados e desencarnados. Mas Jesus, através dessa revolução espiritual que ele propôs,
da revelação que ele traz, e precisamos lembrar que o Espiritismo, nesse caso, é a terceira revelação, essa revolução espiritual foi acompanhada por uma revolução social e por uma revolução cultural. E essa revolução social e cultural, ela foi, de alguma maneira, apropriada pelas pessoas, até os dias de hoje, de formas muito diferentes. Então, se por um lado é muito bom saber, como o Renato lembrou, que nós podemos vibrar Jesus e vibrar a nossa religiosidade de várias formas, é fato também que as instituições religiosas, que a maneira pela qual o cristianismo foi sendo apropriado de formas muito diferentes, por segmentos sociais diferentes, tudo isso produziu também muitos conflitos. E é disso, muito provavelmente, não sei se meus queridos colegas de programa e também nossos ouvintes vão concordar, mas é fato que essas apropriações diferenciadas da sabedoria de Jesus foi criando religiões que muitas vezes entraram em conflito também. E é por isso que Jesus também se refere nesse trecho ao fato dos filhos entrarem em conflito com os pais, as filhas entrarem em conflito com as mães. A gente poderia até dizer aí um certo conflito de gerações, talvez, mas pensando num sentido mais geral, não apenas do ponto de vista social, sociológico, entender que essa transformação que Jesus propõe, ela não seria acessada e compreendida e incorporada de maneira homogênea por todas as pessoas, e que talvez alguns grupos, algumas gerações, alguns povos, algumas culturas incorporariam esse conhecimento de uma maneira mais fácil, mais tranquila do que outros. É o que nós vemos até hoje, no século XXI. Visões diferentes, mas que não podem, de forma alguma, perder a referência daquilo que realmente importa, que é a caridade, a benevolência, o perdão, a indulgência. Essa é a espinha dorsal do que Cristo nos legou e que deve ser sempre colocada como o ponto predominante da nossa transformação espiritual. Pois é, irmãos, pois é. Aí o Leopoldo nos brindando com a sua participação. Infelizmente, Fabiana não pôde participar dessa semana, porque ainda está resfriada, está com a voz ruim e está com muitos afazeres lá. Padrão, é normal. E aí eu queria só tecer alguns comentários mais e trazer a participação de alguns irmãos que mandaram seus recadinhos aqui via WhatsApp, via 21984593950, que é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. E eu gostaria então de trazer mais um pouquinho da reflexão do ponto de estudo de hoje, falando a respeito da reencarnação. É claro que nós já abordamos isso, esse ponto é muito importante. Sem a reencarnação, nós não entendemos a justiça divina, não a justiça dos homens, mas a justiça divina, que muitas vezes permite que uma criança nasça com dificuldades físicas e ou mentais. Muitas vezes a criança nasce, por exemplo, com uma doença grave e que faz com que ela fique na cama a vida dela inteira, cresça como adulto, ou então que ela venha desencarnar nos primeiros anos de vida física, ou que essa criança esteja nascendo num lar de criminosos, enquanto outra criança está nascendo num lar de milionários, de gente, digamos assim, muito abastada. Aquelas crianças que nascem num lar de pessoas maravilhosas, e aí independe da classe social. Então, quando nós vemos isso tudo, nós percebemos a justiça divina. E aí, com a justiça divina, nós sabemos que quando Jesus disse lá no Sermão do Monte: se estiveres a depositar a tua oferta no altar e te lembrares que um irmão teu tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta. Vai e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não te suceda que ele te entregue ao juiz,
O juiz te entrega ao oficial de justiça, o oficial de justiça te entrega ao carcereiro que vai te colocar na prisão. Dali não sairás, enquanto não pagares o último ceitil, ou o último centavo. E nós temos então uma questão muito grave e muito importante, que é, eu como cristão, a premissa é que eu não tenha nada contra absolutamente ninguém. Veja que Jesus diz, se estiveres depositando tua oferta no altar e te lembrares que alguém tem algo contra ti, não é que tu tenhas algo contra alguém, mas se te lembrares que alguém tem algo contra ti, e a gente às vezes pensa assim, mas essa pessoa tem isso contra mim, por que se eu não fiz nada de mal com ela? Por que se eu sempre tratei essa pessoa bem? Acontece muitas vezes. E a chave está realmente na reencarnação. Está realmente nas vivências anteriores que nós tivemos com aquela pessoa. Muitas vezes, um filho que a gente não consegue, né? Às vezes as pessoas têm vários filhos e um deles, por exemplo, é chamada ovelha negra, né? Aquele filho, aquela filha que vai testar a pessoa o tempo todo, que vai fazer com que a vida do pai, da mãe ou dos dois seja um verdadeiro inferno, né? A gente sabe que existem famílias desse jeito e às vezes um pai ou uma mãe ou até os dois que sentem uma aversão com relação a um filho ou uma filha e não sabem explicar e se culpam muito por aquela aversão, porque um pai e uma mãe tem que amar o seu filho, tem que amar a sua filha, é óbvio, mas não sabem explicar por que isso acontece, por que estão sentindo isso. Ou um filho em relação ao pai, ou um irmão em relação ao outro irmão, ou a irmã em relação a outra irmã, enfim. E ele fala aqui, inclusive, da mãe e a nora a sua sogra, filha a sua mãe, nora a sua sogra. Quer dizer, a gente sabe que em algumas relações entre nora, sogra, genro e sogro, enfim, em relações que não são exatamente relações consanguíneas, mas são relações que estão ali unidas por laços que muitas vezes a gente não entende. Pessoas que a gente conhece no dia a dia, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, da instituição que participamos, os vizinhos. Gente, a reencarnação está aí para mostrar para nós que essa animosidade, ela pode e deve ter acontecido ou sido gerada em vivências anteriores. E aí por isso que o conhecimento disso, e Jesus, ele no próximo programa, inclusive, nós vamos abordar bastante isso. Jesus, ele representa, não ele a figura do Jesus, não ele a figura do Cristo apenas. Jesus representa o ensinamento. Jesus representa ensinamentos vindos de Deus, que Jesus fala: o que eu vos trago não é meu, mas sim daquele que me enviou. E esses ensinamentos podem muitas vezes fazer com que as pessoas compreendam essa relação entre um e outro, essa relação de animosidade muitas vezes, ou ao contrário, essa relação de fraternidade, de companheirismo. Pessoas que nunca se viram, de repente se encontram como se fossem amigos de sempre, desde a infância. Então a gente percebe que a reencarnação explica sim esses fatos. A reencarnação mostra para nós que eu posso sim ter sido um inimigo ferrenho da minha filha, ou da minha esposa, ou da minha sogra, ou do meu sogro, ou do meu cunhado, da minha cunhada, enfim, ou daquela pessoa que trabalha comigo, meu chefe ou meu subordinado. A gente precisa sempre entender o seguinte:
Eu não quero saber o que eu fui, o que eu fiz. Não quero saber o que fizeram comigo ou o que foram. Eu quero saber que hoje eu tenho a possibilidade de fazer diferente. Mas, meus amigos e meus irmãos, estamos terminando aqui nosso programa. Eu queria trazer algumas participações. Nossa irmã Marise, ouvinte, eu vou trazer no próximo programa, Marise, os teus comentários a respeito da música Terra, que é a música que termina o nosso programa, tá bom? Um abraço, Marise. A Jesuína também aqui nos mandando carinho. Márcia Padovani, a Rogéria, que disse que escutou a reprise. Muito especial, gratidão a você e a todos os seus convidados. Sempre um lindo programa para nos ajudar na nossa evolução. Obrigado, Rogéria. A Carlinda também mandando abraços, ao Alcinei e a Sheila, nossa irmã ouvinte, dizendo: é muito importante fazermos a nossa reforma íntima à base da doutrina espírita, para então termos condições de colocar em prática os ensinamentos de Jesus e sermos pessoas melhores. Com essa mensagem belíssima da nossa Sheila, encerramos o nosso programa e vamos convidar a todos para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez pelo teu amor, por não desistires de nós, Senhor, por saberes que nós estamos num momento delicado da nossa existência física e também da nossa evolução, do nosso momento evolutivo. Ainda assim, Senhor, tu não desistes de nós. Tu nos amas, tu fazes tudo para que nós possamos sair dessa coisa de nos contaminar, nos prejudicar a nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos, Mestre, a sermos mais fortes, mais perseverantes no bem, mais amorosos e fraternos com os nossos companheiros de caminhada. Obrigado, Mestre, porque tu estás com cada um de nós agora. Estás com esse irmão, essa irmã, que estão doentes, que estão sofrendo, Senhor, por aquela mãe que está desesperada por conta do seu filho, da sua filha, por aquele pai que acha que errou, Senhor. Obrigado, Mestre, porque tu estás conosco, tu estás sempre conosco, e que nós então, Senhor, estejamos contigo agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único
teu planeta.